Estamos aqui com o Orley Oliveira, ele que é advogado da empresa Eunapolitana. Orley, fala um pouco para a gente a respeito dessa gratuidade dos idosos, que é um assunto polêmico na cidade. Tássio, veja bem, a Eunapolitana, ela continua com seu compromisso, ela continua garantindo o direito do idoso, né? Ela continua observando a Constituição, o Estatuto do Idoso. Está previsto lá no artigo 230 da Constituição, está previsto no artigo 39 do Estatuto do Idoso, o direito à gratuidade. Né? Então, assim, a Eunapolitana, ela, em momento nenhum, ela se negou a dar gratuidade. Isso é uma mentira, essa questão de que a Eunapolitana não está carregando ninguém, não está carregando idoso, não está carregando gratuidade. Isso, na verdade, é até uma calúnia. Eu acho triste porque, assim, a gente tem visto pessoas, né, legisladores, inclusive, incitando contra a Eunapolitana, dizendo que a empresa está descumprindo lei, quando, na verdade, a Eunapolitana continua observando. A realidade é o seguinte: hoje, a Eunapolitana, ela pensando na integridade dos idosos, pensando na questão da segurança e da saúde do idoso que usa o serviço de transporte coletivo, ela trouxe essas gratuidades para mais perto do preposto, mais próximo do motorista, porque dessa forma nós temos como ver, né, se ele já sentou, se ele não está sentindo alguma coisa, se ele não está passando mal, se ele não está inseguro, né, para poder evitar que lá no interior do ônibus, lá no fundo, ele acabe sofrendo uma queda, acabe se machucando, ou às vezes ele pode levantar antes do veículo parar para desembarcar, e isso pode ocasionar num acidente, num incidente, e nós quase sempre respondemos juridicamente por isso toda vez que acontece alguma coisa dentro. Recentemente houve aí uma recomendação do Ministério Público. O doutor Rafael recomendou, né, a observação da lei, a observação da Constituição, do Estatuto do Idoso, e nós estamos observando. Né? Talvez a gente não esteja interpretando da forma que ele interpreta, mas essa discussão nós vamos fazer mais a fundo, junto com ele, junto com a sociedade de um modo geral, mas a recomendação é observar a Constituição. Se a Constituição está dizendo que nós temos que reservar 10%, nós reservamos. Né? Além disso, a interpretação puritana, interpretação por conta das pessoas que acham que a empresa tem que transportar todo mundo, que chegar, tem que levar de qualquer jeito, mas elas não percebem, na verdade, que existe uma responsabilidade para quem de entrar num veículo. Orley, o transporte alternativo, por exemplo, ele tem essa obrigação de gratuidade ou é só a Eunapolitana? Tássio, você foi muito feliz na sua pergunta, porque veja bem, se nós tivéssemos um transporte alternativo, conforme determina a lei, de fato eles teriam a mesma obrigação que a gente de carregar os idosos também de forma gratuita. O que nós temos na nossa cidade é um transporte clandestino. O transporte, por que clandestino? Porque ele não tem previsão na lei. Não existe nas legislações a permissão para taxi-lotação, por exemplo. Não existe. Então, o que acontece? Essas lotações, elas não carregam gratuidade. Inclusive, esse é o nosso gargalo. O grande problema da Eunapolitana hoje é a lotação. Por quê? Porque a Eunapolitana não tem competência para prestar o serviço? Não, porque a lotação passa, o veículo menor, mais fácil de manobrar, pode parar em qualquer lugar, passa, coloca os 4 passageiros que vão pagar a tarifa, vai embora. Fica lá no ponto as gratuidades. Então, assim, eles não são obrigados, o Ministério Público não se manifesta quanto a isso, nós já fizemos uma provocação, nós já oficiamos o Ministério Público, inclusive a 7ª Promotoria, que é Direito do Consumidor, para poder se manifestar sobre isso. Até então, não recebemos nenhuma resposta. Fica uma situação inteiramente muito interessante, porque assim, a Câmara, por exemplo, não se manifesta sobre lotação. Pelo contrário, se manifesta na defesa da lotação, que é irregular, que é forasteira, que é fora da lei, e é contra a empresa que está cumprindo o seu papel, que é constitucional, que está dentro da lei. Então, assim, hoje, infelizmente, somente a Eunapolitana em Eunápolis carrega gratuidade. Aliás, na região, somente a Eunapolitana que tem esse compromisso de carregar idosos de forma gratuita, sem nenhuma participação dos entes públicos, infelizmente. E isso faz com que o usuário tarifado, aquele que paga a passagem, seja prejudicado.